Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 2 de julho de 2019, expediente, indicações números 598 a 600/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação números 601 e 602/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações números 603 e 604/19, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicação número 605/19, requerimento número 325/19 e indicações 606 e 607/19, de autoria do vereador Paiol. Projeto de lei do Executivo PE 048/19, de autoria do prefeito municipal. Projetos de lei do Legislativo PLs 049/19 a 051/19, de autoria da mesa diretora. Requerimento número 326/19, de autoria do vereador Ademiro Norato. Projeto de lei do Legislativo PL 052/19, de autoria de diversos vereadores. Requerimento número 327/19, indicação número 608/19 e requerimento número 328/19, todas de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimentos números 329 a 331, de autoria do /19, de autoria do vereador Júlio Colombo. Projetos de lei do Legislativo PLs 053/19 a 055/19, todas de autoria do vereador Júlio Colombo. Requerimento número 332/19, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Era isso, presidente. Terminado o expediente e não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Fará uso desse espaço, conforme o artigo 107 do Regimento Interno, solicitado pelo vereador Zairo Casagrande, e tempo por ele cedido e pelos seguintes vereadores: Ademir José Honorato, Antônio Manuel, Edson Luiz Nascimento, Júlio César Colombo e Júlio Kaminski, totalizando, portanto, 21 minutos, a MESG e a BENA, representadas pelos senhores Jean Gervásio e Paulo Oliveira, que discorrerão acerca da criação racional de abelhas nativas sem ferrão. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre o plenário e tome assento à mesa diretora. O senhor pode me cruzar e fazer a apresentação ou não? Sejam todos bem-vindos. Portanto, nós vamos ceder a palavra, mas antes gostaria de convidar o vereador Zairo Casagrande para que faça... Nós gostaríamos de recebê-los nessa casa para falar sobre as abelhas sem ferrão e o PL 46. Vou recebê-los de forma diferente, lendo os slides que os senhores mandaram. Então, por favor, viralize-me, não quero entrar em extinção. Pode passar? Nos últimos anos... Devagar, né? Mas aí eu tenho que ler numa velocidade... Pode parar? Nos últimos anos, nossa comunidade se reduziu a quase 90%. Em nossas patas estão a vida do planeta. Salve as abelhas plantando aquela série de flores e frutos.
Isso, pode passar. Muitas pessoas nos temem porque pensam que vamos picá-las. É o que os senhores vão abordar aqui. Ajude a compartilhar essa mensagem, não vai tomar muito do seu tempo. Lembre-se que sem abelhas não há vida. Mais um. Sem abelhas não poderá dizer eu como abacate. Sem abelhas não haverá comida. Pode passar. Graças ao nosso voo de planta em planta, polinizamos-as e com isso elas podem se reproduzir. Podemos morrer instantaneamente ao desorientarmos. Para nós, não chegar em casa também representa a morte. Tenho fome, por favor, plantem as seguintes flores: lavanda, zínia, lírios, calêndula, campânula e solidário. Pode passar. Esse é o último. Pode passar o filmezinho ali para nós encerrar, então, a recepção? É bem rapidinho. Pode dar volume lá? Bastante comum. Agora estão proibidas por lei aqui em Santa Catarina. Tudo para preservar as abelhas. A espatódia é uma árvore muito comum nas cidades, usada para paisagismo porque encanta pela cor vibrante das flores. Mas não se engane, porque essas pétalas não têm nada de inofensivas. Ela é tóxica e causa a morte de insetos polinizadores como as abelhas. Por isso não é difícil encontrá-las assim, já sem vida dentro das flores. A planta espatódia é uma planta exótica. Ela é oriunda da África. E ela veio para o Brasil já faz alguns anos, muito utilizada na arborização urbana, como uma árvore com características ornamentais. Ela está sendo muito utilizada para ornamento de praças, jardins. Quando o inseto polinizador, no caso a abelha, o beija-flor, o morcego, vai entrar em contato com uma flor dessa planta, ele acaba morrendo. Pensando nisso, o governador Carlos Moisés da Silva aprovou nesse ano uma lei que proíbe a produção de mudas e o plantio de árvores dessa espécie. Quem desobedecer à lei pode ter que pagar multa no valor de até R$1.000. Ok. A aprovação da lei foi bastante comemorada pelos criadores de abelhas de Santa Catarina. Mas, segundo eles... Ok. Então, fiquem à vontade, senhores Gervásio, Paulo e Jean. E vamos falar então desse PL 46. Fiquem à vontade. Com a palavra, é o primeiro a falar, é o Paulo, o senhor Paulo. É só assim. Só ligar. Isso. Alô? Tá. Quero cumprimentar então a todos, a toda a Câmara Municipal de Criciúma, senhores, Santíssimo Presidente, que está presidindo a mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e já estamos na primeira lâmina aqui. Senhores, é bem simples, vamos apresentar alguns slides, já querendo agradecer a introdução que o nosso vereador Zairo colocou, que já pautou em cima de um próximo assunto aí que a gente vai precisar de vocês. E nós estamos aqui exatamente porque precisamos dos nobres vereadores, que é o voto, né, a respeito dessa PL que estamos, de número 46, que é o projeto de lei, que nos dá uma nova redação em cima já desse artigo 131, que estava em desacordo. Estamos aqui para... Esse APL corrigiu, né, a redação e alguns equívocos que existiam nessa lei, né? Então, é para isso que nós precisamos do voto dos senhores vereadores, exatamente para que a gente venha corrigir, venha colocar em ordem a respeito das abelhas sem ferrão. Acho que dá para passar. Então, é necessário a gente falar, colocar em ordem alguns nomes aqui, que muita gente confunde apicultura com meliponicultura, ou até então nem se conhecia essa palavra, né? Meliponicultura, então, é a criação racional de abelhas nativas sem ferrão, certo? Que a gente trata isso aí da seguinte forma: apis, que são as abelhas que ferroam, por isso que se chama apicultura, é apis mellifera. E a Meliponineus, né,
Então, vem da Sem Ferrão. Então, são nomes que agora a gente vai começar a falar, né? Está bem notado. Esse próximo slide aqui, a gente vai falar do primeiro meliponário municipal, que foi conjuntamente com o centro, com a FANCRI, e é o Centro de Educação Ambiental, que foi feito em 2008, onde ali já foi colocado alguns exemplares de abelha sem ferrão, e com o objetivo de trabalhar a educação ambiental na nossa cidade. Acho que pode passar. Então, ali foi implantado o CEIPAC, que é o Projeto Doce Biodiversidade, sob a gestão da FANCRI, e o nobre amigo aqui que iniciou, né, esse projeto aqui, o senhor Jean, né, e dando alguns exemplares de abelhas nativas, né. O projeto em si começou, qual era o objetivo dele? Promover a conservação da biodiversidade, desenvolver atividades de educação ambiental e pesquisa e gerar renda, viabilizar a sustentação da atividade. Muito bem. Esse próximo slide está mostrando já um dos objetivos, que era a inclusão social e educação ambiental, que é a visitação de vários colégios, exatamente para falar das abelhas nativas sem ferrão, que no Brasil, em torno de 300, mais de 300, depois o professor Gervásio pode falar, mais de 300 abelhas nativas no Brasil, cerca de 25 já conhecidos aqui em Santa Catarina. Então, alguns objetivos: alimentação e auxílio à saúde. Alimentação, acho que todo mundo come mel, né? Todo mundo já comeu e continua comendo. Auxílio à saúde, só para lembrar alguns pequenos itens, né? Extrato de própolis, todo mundo às vezes usa, está com um problema na garganta, né? Ele melhora a imunidade. Produção de produtos e subprodutos, então, que é o que a gente está falando. Fomentação do turismo ecológico e resgate da ligação do homem com a natureza. Potencial das atividades que a gente já está falando ali, então, alguma coisa a gente vai citar aqui: cera, mel, pólen, o própolis e o geoprópolis, que as abelhas nativas nos trazem, os enxames, a troca, a venda. Uma das coisas mais importantes que temos é a polinização e a dispersão das sementes. Então, sem as abelhas nativas na região, algumas espécies de abelhas, de plantas, não morreriam, né? Então, a gente ficou sabendo que as abelhas, não são todas as abelhas que os vegetais aceitam. Então, em cada região tem as suas abelhas também, né? Educação ambiental, lazer e pesquisa, que é o que foi feito, alguns colégios estavam visitando, né? E então essa troca, esse despertar, né? Paisagismo e turismo também está se fazendo muito hoje. Quem está vendo na internet se vê muito Globo Rural, muitas perguntas, está bastante difundido e muita procura. Muita gente vem até nós, não sabia disso. E como é que eu faço? Está sendo criado até em apartamentos, né? Como um bicho de estimação mesmo. Então, vamos entrar agora na legislação. Aonde que está sendo corrigido e qual é o nosso objetivo aqui. Então, a gente sabe, então, que existe uma lei estadual, a Lei 16.171, tá? Então, essa lei regulamenta, via decreto, pelo governo do Estado, então, a criação, comércio e transporte das abelhas sem ferrão. Já existente, então, desde 2013 e regulamentada em 2015. Muito bem. E o que nós estamos precisando exatamente da votação é a Lei Ordinária 6822, que foi de 2016, Código de Postura do município de Criciúma. Pois bem, essa lei, no artigo 131, então, ele fala da proibição
que é proibido a criação no perímetro urbano do município de abelhas ou de qualquer outro inseto ou animal que possa causar danos ou incômodos aos munícipes. Então, na época, talvez não se tinha o conhecimento necessário, e por isso que nós estamos agora trabalhando e tentando corrigir esse equívoco que a gente pede para os senhores observar. Abelha é uma coisa... que abelha? Né? Então, tem as abelhas que ferroam, as abelhas africanizadas, e tem as abelhas nativas sem ferrão. Criou-se também, na época, o parágrafo único, e esse parágrafo, então, autorizava a criação de abelhas silvestres nativas, que são as abelhas sem ferrão, para os vários fins de comércio, pesquisa, atividades, enfim. E essas, só que lá no final, objetivando também a conservação, lá no final diz assim, na localidade denominada Morro do Céu, nessa cidade. Ou seja, ficou restrito somente a esse espaço, né, ao Morro do Céu. Então, é aqui que a gente pede, então, pode passar, e aqui que a gente fez essa correção, né, ok? Então tá, então a nova redação do artigo ficou, a gente continuou, simplificou do jeito que está, porém com colocando algumas palavras que se encaixam melhor. Por exemplo, então ela ficou, artigo 131, o que se mudou, o que se acrescentou? É proibido a criação, ok, no perímetro urbano do município, de abelhas africanizadas, entre parênteses, Apis mellifera, que é o nome científico dela, tá? Ou de qualquer outro inseto ou animal que possa causar danos ou incômodos aos munícipes. Tá? Então, isso aqui é o que estava, né? E agora, sim, em relação ao parágrafo único, aí a gente colocou em ordem e estendendo a todo o município. Então, ficando assim, fica autorizado a criação, comércio e transporte de abelhas silvestres nativas, entre parênteses, abelhas sem ferrão, meliponíneos, que é como ela é falada cientificamente, para fins de pesquisa científica pedagógicas, atividades de lazer, consumo próprio ou comercial e de outros produtos dessas abelhas, objetivando o resgate, reposição dos plantéis originais, preservação das espécies e utilização na polinização das plantas em todo o município. Tá, pode passar. Então, não sei se ficou claro aqui, a gente agora quer mostrar esse slide dos eventos em que as associações que preservam as abelhas nativas sem ferrão têm participado. Né? Recentemente tivemos ali na Agromel, representando, e temos também trabalhado na Agroponte. Né? Se vocês observarem, eu gostaria que vocês observassem, nas duas fotos que tem ali, se dá para ver, tem caixas de abelha como exposição ali, abertas, né? Com abelhas. Né? Então, é uma coisa que é algo que só pode fazer com abelha sem ferrão, porque a abelha com ferrão é bem maior, se chegar perto já vê o barulho longe, capaz delas... Né? Então, ali a gente fez todo aquele trabalho educativo em que chama muita atenção das pessoas que não conhecem, crianças, pessoas de todas as idades, né? E então, assim, fica bem claro o interesse das pessoas, né? De querer conhecer, de olhar, mas isso é abelha mesmo, mas não morde, pode tocar e coisa e tal, né? Então, fica bem... Então, finalizando aqui, a gente quer agradecer, mais uma vez, a prefeitura que iniciou aquele projeto, na época, com a FANCRI, e agradecer e pedir mais uma vez os votos da Câmara dos Vereadores, a todos os presentes, que esse projeto é um projeto muito, muito bom, é um projeto de vida, né, é um projeto para o futuro, para a nossa geração, as próximas gerações. E queremos agradecer, então, a LESC, a MESG e a BENA, que está participando aqui também. E, desde já, mais uma vez, senhores, por favor, votem com tranquilidade, porque é a vida que agradece.
ficamos abertos aí a perguntas. E vamos... Ok, tem algum vereador que gostaria de questionar? Vereador Júlio César Colombo. Eu estou cedendo meus 3 minutos e meio também. A vereador Giovanni está cedendo também seus 3 minutos e meio. Então, Boa noite a todos, nobres vereadores, nossos convidados. Eu só queria dar um depoimento muito rapidamente. Em 2009, quando eu assumi, em janeiro de 2009, quando eu assumi a presidência da Fundação do Meio Ambiente, nós somos grandes incentivadores desse projeto no Morro do Céu. E na época, senhores vereadores, a Casan, ela devolvia um royalties para o município de Criciúma, onde um percentual ia para a Fundação do Meio Ambiente e, através do Conselho de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente de Criciúma, se destinava uma parte para a manutenção do memoriário. Então, realmente, eu fico muito satisfeito, o vereador Zairo ter trazido isso. Nós já tínhamos trazido a questão da espatóide, vamos avançar mais na questão da supressão em terras públicas, porque particulares, infelizmente, aí é uma questão de conscientização, mas dizer que vocês estão de parabéns e, da minha parte, vocês têm todo o apoio, como já tiveram no passado. Obrigado. obrigado. Com a palavra aqui ao vereador Aldinei Potelec, em seguida o vereador Ademir Honorato. Está cedendo o tempo, Aldinei Potelec. Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também na TV Cidadã, nas redes sociais. Agradecer a presença dos nossos amigos aqui, falar um pouco desse trabalho junto com as abelhas sem ferrão. Eu, primeiramente, vereador Zara, quero agradecer a Vossa Excelência por ter trazido eles, porque nem sempre, quando nós temos projetos nessa casa, projetos de lei nessa casa, nós temos a oportunidade de ouvir as pessoas e ter um pouco da explanação, né, do assunto que trata o projeto de lei. Né? Então, quero agradecer ao vereador Zairo por ter proposto isso, a vinda do pessoal para vir falar sobre isso. O meu questionamento é simples, porque fala-se das abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas, né? E é apresentado ali, no Brasil nós temos cerca de 370 espécies e catalogadas, e em Santa Catarina 25. O único questionamento, todas essas abelhas nativas, no caso brasileiras, digamos assim, elas são todas elas sem ferrão? Existe alguma espécie com ferrão? Essas espécies com ferrão produzem mel também ou não? Só esse questionamento, até para dar uma tranquilidade, vai que de repente amanhã, olha, nós temos, autorizamos a criação, nós autorizamos a criação de abelhas nativas, e dentre essas existem, então é só esse questionamento, que vai dar um esclarecimento melhor acerca dessa questão, né, das abelhas sem ferrão. Eu já estive na Agroponte visitando lá e passei pelo estande, acompanhei lá e realmente experimentei do mel, inclusive, que é produzido, e realmente qualquer pessoa pode produzir, não tem, a princípio, o que nós podemos observar, não tem risco nenhum ao ser humano, às pessoas, né, seja criança, ou seja um adulto, assim por diante. Então, eu só queria que pudesse explanar um pouquinho mais sobre essa questão das espécies sem ferrão, né? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui para dar algumas explanações a respeito do nosso hobby, mas que para muitos é profissão. Respondendo ao Potelec, né, ao vereador, convém lembrar que a abelha Apis mellifera, cujo nome apareceu ali, o nome científico dela é Apis mellifera, ela tem origem europeia, que veio normalmente na época de 1840 em diante, quando o Brasil mais ou menos adotou a imigração italiana, alemã, europeia de uma forma geral,
substituindo a mão de obra escrava no Brasil. Então, esses imigrantes trouxeram as apis mellifera europeias, que são mais originárias da Alemanha, Itália, português, França, dessa região. Porque tem a caucasiana, tem outras melíferas também, apis, né? E mais tarde, aí por 1950, se não me engano, 50, 60, um pesquisador da Embrapa trouxe um enxame de apis mellifera africana, subespécie, que era uma abelha extremamente produtora de mel, mas extremamente agressivas. E esse enxame, infelizmente, escapou do laboratório em São Paulo. E aí invadiram. Como são da mesma espécie, apis mellifera, houve cruzamento com as europeias. Sendo que no início da vinda, como é que eu vou dizer, da escapada dessas abelhas africanas, foi um terror no Brasil, porque de uma hora para outra as abelhas começaram a ficar irritadas, agressivas, e o colono, o apicultor que cuidava das abelhas europeias, ficou espantado. O que aconteceu que de uma hora para outra as abelhas que todo mundo, eu me lembro, meu pai criava dessas abelhas, nós colocávamos um casaco, um chapéu, e a fumaça era feita no ferro elétrico da vovó, que era tocado a ferro elétrico, né? Tocado a carvão, a gente passava uma fumacinha nelas e se trabalhava perfeitamente sem levar ferroada. Essa era a abelha que o nosso apicultor colono conhecia. E a partir de 1960, por aí, essas abelhas foram mudando. Para bem, para um lado, ruim para outro. Como eram agressivas, novas técnicas de manejo tiveram que ser introduzidas. O macacão, aquele chapéu com tela, etc., fora o calor, o sufoco, causado também pelo fumegador, que agora é um fumegador profissional, que funciona mesmo. E tudo isso começou a dificultar, em parte, a criação dessas abelhas, porque elas eram muito agressivas. Mas com a africanização, como foi dito ali, essas abelhas africanas com a miscigenação com as europeias originou uma, não digo espécie, vamos dizer uma raça de abelhas, vamos dizer, intermediárias, entre as italianas, europeias, alemãs, enfim, europeias, com as africanas, com vamos dizer assim, com uma melhoria no comportamento. Elas não se tornaram mais tão agressivas quanto as africanas puras, mas, por outro lado, agregou às europeias um grau de trabalho, de produtividade extraordinário. O que antes se produzia alguns quilos por colmeia, sobrecaixa, hoje a sobrecaixa não sai por menos de 1,5 kg, 2 quilos de mel por caixilho. Numa sobrecaixa, normalmente se põe 8 a 10 caixilhos. Vocês podem ver que nós vamos ter aí mais de 20 quilos de mel por caixa, graças a isso aí. Tá. Bom, sugestão boa. Eu tenho que falar sobre as melíponas. Então, agora eu quero falar da outra espécie. Essa que eu acabei de falar, a apis mellifera, nós queremos separar da criação de abelha. Porque essa tem ferrão e agride. E é perigoso. Nós conhecemos um senhor de 83 anos do Caravaggio no ano passado, se não me engano, foi visitar o seu apiário de caminhonete, atolou, forçou um pouco, aquele cheiro de combustível irrita,
e ele acabou levando mais de 3.000 ferroadas e morreu lá no local. Deve ter conhecimento do fato. Tinha um Casagrande que era muito conhecido, morava aqui no bairro Pio Correia, que foi tratado lá e também morreu lá na 4ª linha. Então, essas nós temos que levar para quem sabe tratar delas. As melíponas, elas são nativas, são das florestas brasileiras, temos em torno de 370 espécies diferentes, não é abelhas diferentes, 1, 2, 3, porque uma é preta, outra é vermelha, outra é branca. Não, são espécies. Espécie é um grupo de seres vivos ou de animais e vegetais que se cruzam entre si e geram filhos férteis. Nós somos da espécie humana. Não interessa se nós somos brancos, pardos, negros, amarelos. Nós somos da espécie humana. Nós conseguimos ter, né, filhos da mesma espécie. Portanto, eu acho que a questão de racismo é uma coisa que não se deve nem levar em consideração. Isso é espécie humana. O resto é mimimi, no meu entender. Tá? Se bem que a gente sabe que tem. Então, eu quero dizer para os vereadores que essas nossas abelhas, como a manduri, que é uma abelhinha desse tamanho, quase do tamanho da nossa abelha braba, só que ela é criciumense nata, porque o abdômen dela é preto e amarelo, preto e amarelo. Tem coisa melhor do que o tigre? Né? Essa abelha eu trato com especial carinho, porque ela é nossa torcedora número 1. Né? Então, é uma delas. A uruçu, a bugia, e aí vai. A jataí, a manduri, depois temos as mirim-guaçu, mirim-droriana, e aí vai. São 370 espécies. Se alguém quiser visitar meu meliponário, como os alunos do Marista de 2, 3, 4 anos vão lá, de ônibus e tudo mais, é uma festa. Em cima das caixas, ninguém é mordido, ninguém é ferroado, saem de lá super satisfeitos. Essa história que... E ainda a gente dá um canudinho para ele sugar um melzinho também, né? É muito bom. Lembrar para os vereadores que alguém pediu um favo de mel, né? Rui Osairo? Não foi. Alguém comentou. Então eu quero colocar para vocês o seguinte: a gente pode até dar um jeito com alguém que ainda cria abelhas apis, para a gente conseguir um favo para ele, né? Mas nós temos abelhas sem ferrão que não produzem favos. Nossos produzem bolinhas de ping-pong menores, outras pequenininhas, que põem o mel dentro de uma cachopinha de cera e nós tiramos ele com seringa. Os apicultores pequenos é na seringa. Quem tem mais de 500.000 caixas, como já tem, que aí já é profissionalizado, eles inventaram uma bomba de sucção a vácuo, que bota ele dentro da bolinha de mel, suga e vão tirando e fica dentro de um pote de 1 litro e coisa mais. E lembrar que esse mel é medicinal. Ele não está à venda nos botecos por aí, supermercados. Quem trabalha com produtos naturais, eu acredito aí, né, tem as farmácias de manipulação, esses devem ter. Vendem-se em potezinhos, crianças pequenas, mesmo adultos que tenham problema de irritação de garganta, gripe, resfriado, uma tosse, etc. Normalmente são 3 colherinhas de chá, aquela pequenininha, uma noite, outra de manhã, outro dia, e acabou-se o problema. Então, ele é medicinal. Então, 1 litro de mel hoje deve estar custando, lá no produtor, quando vocês encontrarem, em torno de 200 a 250 reais. E o nosso mel de apis, que é de grande produtividade, você consegue lá no produtor por 20, pouco menos, depois de manipulado, 250 gramas é 35, 40 reais. Então, vem a história das legislações sanitárias que tem que ser atendida. Senhor Mas, Gervásio, a princípio, seria isso. Senhor Gervásio,
O vereador Paulo Ferraz está cedendo o seu tempo e eu gostaria de dar a palavra ao vereador Ademílio Norato, que solicitou. Beleza. É a abelhinha. Não, primeiro, boa noite a todos os vereadores e o pessoal que visitando. Primeiro, eu só quero dar os parabéns ao próprio governador Moisés por ter copiado a lei do nosso amigo vereador Júlio, né? Que aqui por cima já vale e está copiando do Estado. Exatamente. Eu só tinha um questionamento para perguntar, não sei, a caixinha, o casulo, como é que é? Quanto é que custa a família, né? Que você chama ali. Quanto é que custa o enxame? Como é que vende isso? Quero levar para o sítio, sim, sim. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa casa o espaço para a nossa atividade, né, para os meliponicultores, que nós nos sentimos muito bem aqui, fomos bem recepcionados, anteriormente pelo vereador Júlio Colombo, que já fez o encaminhamento de uma demanda, né, da Espatódia, agora pelo vereador Zairo. Então, a meliponicultura está se sentindo muito bem aqui em Criciúma, porque está sendo recepcionada de uma forma muito eficaz. Para responder o vereador Honorato, o preço das colmeias depende da espécie. Nós temos espécies de abelhas bem pequenas, chama-se de mirins, né, porque elas são pequenas, mirim na língua indígena significa pequeno, até as urussus, que são abelhas grandes, né? Então, como o leque de espécies ele é bem grande, nós temos mais de 300 espécies sociáveis, que são aquelas que a gente consegue criar de uma forma racional, manejar elas, né? Dividir, multiplicar, coletar algum material delas. E temos no Brasil mais de 2.000 espécies que são ditas solitárias, que elas pertencem a vários grupos, com sociedades distintas. Só citando rapidamente, as nossas, da meliponicultura que a gente cria, são as eusociais. Eusociais porque elas têm castas, rainha, zangão e operárias, que elas vivem em comunhão. E as solitárias, elas se dividem em outros grupos, como quase sociais, parasociais, não sociais, semissociais e sociais facultativas. Então é um grupo muito grande que no Brasil ainda existem poucos estudos, mas na Europa e América do Norte e Canadá, Ásia, existe um estudo bastante forte com essas abelhas, e existe um comércio tão grande que os produtores adquirem a cada safra milhares de colmeias produzidas de forma racional, que são transportadas de caminhão até de avião. Então, o Brasil, nós temos um imenso potencial adormecido que não está sendo devidamente estudado e aproveitado. Mas, com relação à sua pergunta original, então, os preços eles variam de R$100 a R$1.000, em média. Podem algumas espécies mais raras ultrapassar e, eventualmente, se for encontrar um produtor lá que está com excedente de produção, que venda por preços mais acessíveis. Em média, seria isso. Já está chegando o nosso horário aí, término do horário. Nós queremos agradecer a presença dos senhores, do Jean, do Gervásio e do Paulo, né, pelas explanações. E a sessão, então, está suspensa por 2 minutos para que nós possamos nos despedir dos nossos convidados aqui.
Reabertos os trabalhos, continuamos no horário político. Edson Luiz Nascimento, que ganhou o tempo cedido pelo vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, o Beto, presidente da Associação de Moradores da Mina Brasil, o Menandes, presidente do Jardim Angélica, a Liege, presidente da Próspera. Ter paixão pela profissão que se escolhe seguir é fundamental para obter sucesso em sua carreira. E se existe uma função em que essa é máxima e ainda mais verdadeira, é a função de bombeiro. Quem decide vestir este uniforme precisa saber que irá enfrentar todo tipo de situação, limite, e que precisará se manter tranquilo para que possa ajudar quem mais precisa. Se você está pronto para sublimar o seu próprio medo, para ser a base sólida que as pessoas precisam, então tem a paixão necessária e está pronto. Bombeiro, um profissional que merece e precisa receber todo o nosso reconhecimento por todo o esforço que faz diariamente para estar presente nos lugares em que se mostra necessário alguém que se faça a diferença. Demonstre a gratidão e a alegria de poder contar com essa ajuda tão essencial nos momentos em que ela é tão necessária. Um sorriso e um obrigado é muito pouco para dizer aos bombeiros o quanto eles são importantes para a sociedade como um todo. Saiba você que dedica a sua vida para salvar a vida dos demais, que toda a sociedade tem muito orgulho do Corpo de Bombeiro. E a todos os bombeiros do país, a todos os bombeiros de Santa Catarina, e especialmente a todos os bombeiros de Criciúma, vai uma homenagem e os nossos parabéns e muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Lembramos os senhores vereadores que nessa sexta-feira, dia 5 de julho, às 19 horas, no Salão da Igreja do bairro Verdinho, será realizada, de iniciativa da Comissão de Obras, audiência pública para discutir a revitalização da rodovia Jorge Lacerda. MDB, vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, ao público presente. Vou na mesma linha do vereador Paiol, falar um pouquinho do Corpo de Bombeiro também, dizer da importância que tem. Só pode voltar na outra tela primeiro, por favor? E passar algumas informações técnicas, onde no primeiro semestre de 2019, teve 216 salvamentos de busca e de resgates, 1.067 atendimentos de acidente de trânsito, 4.669 atendimentos pré-hospitalares, 130 de auxílio e apoio, 87 averiguações de corte de árvore, 136 de averiguação de manejo de insetos, abelhas, entre outros, 103 ações preventivas, 105 atendimentos diversos, 675 incêndios e uma ocorrência não atendida, e 19 ocorrências de produtos perigosos. Então, olha a importância que é essa corporação, que é o Corpo de Bombeiro. Eu sempre digo
que o Corpo de Bombeiro hoje é uma das instituições mais respeitadas, né, da nossa região, de todo o nosso Brasil. Então, deixo aqui também os meus parabéns a todo o Corpo de Bombeiro. Em nome do Major Henrique, que faz parte da comissão do Aeromédico, que está trabalhando fortemente para a gente conseguir trazer esse serviço para cá, dizendo a importância de todos, né, que todos fazem o seu trabalho, nos ajudam, e às vezes, a gente conversando com alguns bombeiros, muita gente não diz um obrigado. De tudo que eles fazem, socorrem, né? E às vezes tem pessoas que, para eles, aquilo ali é uma coisa normal e às vezes deixam de dizer até um obrigado, que às vezes é muito importante para aquela pessoa que fez o trabalho. A valorização. Então, e além disso, pode passar outra tela, bem rapidinho. Uma reportagem saiu hoje. Em torno de 20 ligações são indevidas por dia. Ainda tem gente que usa ainda esse tipo de ligação para fazer trote com o Corpo de Bombeiro. Isso é uma vergonha. Uma instituição que às vezes deixa de socorrer uma pessoa que está precisando por causa de um trote. Quantas vezes desloca uma viatura para ir até um local, chega lá, foi uma pessoa que passou uma informação errada, um trote, e aquela pessoa que está precisando às vezes não recebe o apoio. Então, deixo aqui, então, a todas essas pessoas, a toda a nossa população de Criciúma, que não façam isso com a nossa corporação Corpo de Bombeiro, né, que tenham o mínimo de respeito por essas pessoas. Então, mais uma vez, parabéns ao Corpo de Bombeiro, parabéns por tudo. O Paiol falou muito bem aqui com as palavras, né, fez um discurso aqui muito legal mesmo do Corpo de Bombeiro. E é isso aí, Paiol. Né, a gente tem que valorizar mesmo quem nos protege. E o Corpo de Bombeiro é daqueles momentos mais difíceis que a gente tem, que está lá para nos ajudar. O Major Henrique um dia falou, bem rapidinho, que uma vez caiu uma pessoa na serra e ele foi designado para retirar essa pessoa da serra. E quando ele chegou lá em cima, levou quase, não sei, 12 horas para retirar essa pessoa de lá de dentro, lá de baixo. Quando ele chegou, no momento ele estava quase morrendo também, que ele não tinha mais força para poder socorrer. Mas o que foi mais gratificante é que um ano depois, essa pessoa foi lá e agradeceu ele. Isso que foi gratificante. Obrigado a todos. Vereadores do PSDB. Alisson Pires, vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores colegas vereadores e vereadoras, e a todos que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais. Senhor presidente, eu vou falar em nome do vereador Delto Feuser também. Não deixaria de subir essa tribuna no dia de hoje, 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro. Lembrando que o Dia Internacional do Bombeiro é comemorado em maio, dia 5 de maio, mas o Dia Nacional do Bombeiro é comemorado hoje. Então, falo aqui em meu nome, do vereador Delto Feuser e também do vereador Júlio Kaminski. Ambos conversamos com o Major Henrique e dissemos a ele que iríamos fazer uma singela homenagem nesse dia de hoje, porque realmente, como o vereador Tita falou, é uma das instituições que tem maior credibilidade no nosso país. Então, uma homenagem especial não somente a todos os bombeiros, mas em especial ao 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Criciúma. Recebe mais de 200 ligações por dia. Foram mais de 7.000 ligações nesse primeiro semestre, dos quais mais de 4.000 ligações foram para atendimento pré-hospitalar. 180 chamados de incêndio. Então, veja bem, né, vereador Paiol, o senhor muito bem fez as palavras da homenagem. Então, são pessoas que se doam no dia a dia para proteger e para salvar a vida alheia. E como muito bem o vereador Tita falou, naquele resgate na serra, muitas das vezes o próprio, né, voluntário, o próprio bombeiro militar, às vezes ele chega ao seu limite. E às vezes pode, inclusive, acontecer de doar sua vida em detrimento do próximo. E assim são eles. Então, são pessoas que merecem nosso apoio, merecem nosso reconhecimento e merecem o nosso agradecimento. Então, vai aqui um agradecimento em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, em geral, para todos esses heróis. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, só para convidar os membros da Comissão de Fiscalização, vereador Toninho, vereador Ferrarese e vereador Júlio, para amanhã às 15 horas, no Fórum de Criciúma, para uma atividade da nossa comissão. Obrigado.
Vereador Edson Aurélio. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público aqui presente, pessoal que nos assiste via internet, pessoal que nos acompanha pela TV Cidadã, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, quero neste dia 2 de julho, dia especial, o Dia do Bombeiro, em nome do meu amigo e colega Laércio Pedroso, que é sargento do Corpo Bombeiro de Criciúma, deixar minha mensagem a essa equipe maravilhosa. Vida de bombeiro. Quando a multidão assustada desce correndo as escadas, um grupo, inexplicavelmente, corre no sentido contrário. São os bombeiros, levando consigo a esperança, a força, a fibra, a honra e o amor. Além do peso dos equipamentos, uma história milenar é carregada em seus ombros. Uma história feita de conquistas, dignidade, de dedicação extrema. Quando Deus parece ser a última solução, eis que surge aquele que talvez nada mais possa fazer, mas sua presença será vista na eternidade de quem precisou partir. É possível que algumas vezes não parta sozinho, levará consigo aquele que estendeu a mão pela última vez. Mas o bombeiro continuará subindo vários degraus, mesmo depois que as escadas se acabarem, mesmo depois que o prédio estiver terminado. Ainda assim, haverá as escadas que o levarão ao merecido encontro com Deus. Parabéns a todos os profissionais desta tão nobre profissão e que Deus os abençoe. Obrigado, senhor presidente. Vereadores do PSD. Vereadora Camila Nascimento. Declina. Vereador Salésio Lima. Declina. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Questão de ordem, senhor presidente. Para solicitar a dispensa dos pareceres relativo ao projeto PL 52/2019, que trata sobre a regulamentação das informações junto ao portal de transparência da Prefeitura Municipal de Criciúma e da Câmara de Vereadores, acerca das informações dos valores gastos em publicidade e propaganda. É o PL 52/2019. Então, em votação, a dispensa dos pareceres do PL 52/19, né? 19. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Para que esse PL, o 052/2019, seja incluído na pauta do dia. Em votação, a inclusão na pauta, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, essa questão de ordem, antes de mais nada, eu não poderia me furtar de também parabenizar o Corpo de Bombeiros Militares, em nome do Coronel Gustavo, que é o comandante aqui do 4º Batalhão, em nome dele parabenizar todos os bombeiros militares, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, pela passagem do seu dia hoje, dia 2 de julho, Dia Nacional do Bombeiro. Então, parabéns a todos pelo trabalho que sempre realizam, guardando as vidas de todos nós, cidadãos. Eu quero pedir a questão de ordem, senhor presidente, para a inclusão, melhor dizendo, dispensa de pareceres dos PLs 049, 050 e 051/19, que trata do dissídio dos servidores da Câmara Municipal e o reajuste salarial. Pedir a dispensa dos pareceres de todos esses das comissões. Em votação, a dispensa dos pareceres do PL 49/19, PL 050/19 e PL 051/19. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa dos pareceres do PL 49
50 e 51/19. Solicitar também, senhor presidente, a inclusão na pauta desses projetos no dia de hoje. Questão de ordem cedida a vossa. Solicitar a inclusão na pauta no dia de hoje desses PLs 049, 050 e 051/19. Em votação, então, a inclusão na pauta do PL 049, 050, 051/19. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador. Para convidar todos os vereadores, nessa quinta-feira, às 3 horas da tarde, aqui no plenarinho da Câmara, vai ser apresentado pelo município de Criciúma, tanto apresentado como discutido, o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre e do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre do ano de 2019. Então, vai acontecer nessa quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenarinho dessa casa. Era isso, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, também para saudar o dia do bombeiro, e em especial aos que trabalham no 4º Batalhão de Bombeiros Militar, com o qual tive a honra de ser homenageado como amigo do batalhão. Um batalhão que só neste primeiro semestre participou de 216 operações de busca e resgate de pessoas. Então, que tem números excepcionais de produtividade e serviço prestado à sociedade. Então, a nossa lembrança ao 4º Batalhão pelos excelentes serviços prestados à sociedade. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Indicação número 598/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: conclusão do sistema de drenagem pluvial da rua José Nicolaus Vilbois, bairro São Defende. Indicação número 599/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: reparo nas lajotas e limpeza nas bocas de lobo da rua João Batista Alves, loteamento Santo André, bairro São Sebastião. Indicação número 600/19, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: implantação do meio-fio da rua Lucas Perucchi, próxima à esquina com a Avenida Universitária, bairro São Defende. Indicação número 601/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: colocação e sinalização de uma lombada na rua Jaime Silveira, bairro Mina Brasil. Indicação número 602/19, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Assunto: repintura da sinalização viária no entorno do Hospital São João Batista. Indicação número 603/19, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Assunto: reparos na rua Sandro Augusto Colombo, distrito do Rio Maina. Questão de ordem cedida ao vereador Edson Luiz Nascimento. Senhor presidente, houve um equívoco da minha parte e eu gostaria de pedir para tirar o requerimento 325. Atendido de pleno. Indicação número 604/2019, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Assunto: patrulhamento e pavimentação de diversas ruas do bairro Renascer. Indicação número 605/19, de autoria do vereador Paiol. Assunto: colocação de um abrigo de ônibus na rua Aníbal Serafim, bairro Sangão. Indicação número 606/2019, de autoria do vereador Paiol. Assunto: pavimentação das ruas Agenor José Machado e Manuel Fernandes, bairro Sangão. Indicação número 607/2019, de autoria do vereador Paiol. Assunto: pavimentação de diversas ruas do bairro Jardim Esteves. Requerimento número 326/19, de autoria do vereador Ademir Norato. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja informada esta Casa Legislativa o seguinte: existe algum cadastro de catadores de lixo reciclável no município? Caso afirmativo, quantos estão cadastrados? Existe alguma estimativa do número de catadores não cadastrados? Quais as ações que vêm sendo realizadas pelo município em relação às pessoas que exercem tal atividade? Como será o processo de integração dos mesmos na realização da coleta seletiva solidária? Qual é o órgão da prefeitura responsável pelo acompanhamento dessas pessoas? Existe acompanhamento da atuação dos demais participantes da cadeia de reciclagem, em especial os pequenos sucateiros?
De que forma serão incluídos os demais catadores e empresas da cadeia da reciclagem? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir José Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que acompanha aqui nas galerias e em casa via Facebook. Temos que pelo menos começar a avançar no que tange a reciclagem, né? Estamos a cada dia mais aumentando e muito o nosso passivo ambiental com o nosso próprio lixo, logicamente. Temos que aumentar a nossa consciência ambiental dentro do nosso próprio ambiente. Olha só, né? Temos que pensar, nós mesmos, o próprio ambiente nosso, nós estamos fazendo ficar assim ruim. Está provado que em média de mais de 50% do descarte ele pode ser reciclado. Isso a gente vê muitas teorias, como já tempos atrás veio muitas pessoas que falaram disso ainda. Sabemos que tem um apelo comercial, logicamente, em cima do recolhimento de lixo e tal, lógico, devido, né, aos empregos também, né? Mas hoje mas muito pouco é aproveitado do que se faz, do que sai do nosso lixo, né? Pois isso é saber o número, por isso que eu queria saber o número de pessoas envolvidas em nosso município, né? Se todos estão inscritos, quantos estão inscritos, bem perguntado ali. Então tem que ficar claras as ações, né? Que estão sendo feitas a esses catadores que até o momento estão registrados em nossos municípios, catalogados, melhor dizendo. Como também que está um encaminhamento da integração desses catadores entre o município, né, e o catador, né? Qual é o órgão do município que ele realmente é responsável, que cuida dessas pessoas, né? E por quê? Né, além da subsistência deles, né, fazem um trabalho, né, que não é só social, né, como de cunho econômico para o próprio município. Eles geram economia, retirada do próprio lixo, logicamente, né? E também geram imposto também, porque depois que eles recolhem, isso é transportado, levado, é pesado e vai para as empresas, também gera imposto também, né? Aí a pergunta que fica muito para o município, né? O que o município está devolvendo para eles nesse ponto? Né? Além de despejar aquele lixo lá no próprio ponto deles ali, despeja o lixo e eles têm que catar o que dá, né? Tem que ver de outro local, algum outro tipo de maneira de levar esse material para eles, né? Saber também se tem acompanhamento dessas pessoas, dessa classe, desses catadores nos bairros da região, se o município faz alguma coisa ou só cuida de meia dúzia para dizer que cuida. E a forma, né, que o município está buscando para integrar, esses sim são os nobres cidadãos do nosso município, né? Estão ali batalhando para subsistir. Né? Porque dentre esses, na totalidade, são pessoas simples, sérias, certo? Mas a gente sabe que no meio disso tem uma minoria muito pequena que eles usam dessa profissão para fazer outros tipos de reciclagem, né? Que nós bem sabemos, né, o que acontece, né? São alguns poucos, às vezes botam, né, de coisas furtadas, coisas e tal, mas são um número muito pequeno. E isso também, por isso que tem que ter esse cadastramento, esse conhecimento de todas essas pessoas em todo o município, para dar esse apoio a eles e saber quem é, de onde é. Às vezes a gente vê, acontece alguns, foi feito um furto lá, que às vezes eu ouvi lá em fio e coisa e tal, muito que acontece, mas não sabe, né? Porque não tem acompanhamento de compra, onde cata, onde vende, né? Isso é uma coisa, e às vezes essas pessoas simples, eles são marginalizados por isso também, né? Eles estão passando em casa e dizem, opa, a gente vê falar, eles também temem isso, né? Então, mas vejam, a cada tonelada de lixo do município é pago em média de R$240, aí parece, para enterrar, para deixar esse passivo ambiental lá. Na verdade, o município tinha que pegar esses catadores e a cada tonelada que eles pegar e reciclar, é do município já que eles estão reciclando, catando ali, né, naquele ponto ali, escolhendo, eles deviam ser pagos eles também esse valor. Mas R$240 é muito para esses marginalizados. Eles são obrigados a ficar catando, separando, para ganhar, às vezes, uma subsistência de R$1.000, R$1.200 por mês. Certo? Então, às vezes, reciclam ali, né, nesses trabalhos, 20, 30, 50, 100 toneladas, e é o que eles conseguem catar, o que a gente ouve falar, que eles conseguem tirar pouco mais de R$1.000 cada um por mês naquela associação deles. Né, esse é o problema que a gente quer chamar a atenção, para realmente esses guerreiros eles serem um pouco mais valorizados, para que o município não fique cuidando de uma associação
de um grupo só para dizer que está fazendo alguma coisa dentro do município. Tem que ser amplo, tem que buscar mais. Né? Nós temos várias áreas, a social, a econômica, financeira. Então, né, só a fiscalização, nesse ponto eles têm que cuidar, dar mais atenção. Muito obrigado e peço a aprovação desse requerimento. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 327/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal, solicitando a data prevista para a pavimentação de diversas ruas dos loteamentos Girassóis e no 2001. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 608/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto: pintura de faixa amarela sinalizando o cruzamento na esquina das ruas Itajaí e Major Acácio Moreira, bairro Centro. Requerimento número 328/2019, de autoria do vereador Jair Alexandre, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal, perguntando quando serão realizadas a revisão da rede elétrica e a substituição de lâmpadas da Praça Domênico Sônico, Praça da Cesaca, bairro Centro. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 329/2019, de autoria do vereador Júlio Colombo, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal para que informe quando será recuperada a ponte localizada na rua Antônio Serafim, bairro Laranjinha, que teve sua estrutura cedida em um dos lados da cabeceira. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 330/2019, de autoria do vereador Júlio Colombo, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal para que informe, tendo em vista as respostas insatisfatórias aos questionamentos oriundos do requerimento 223/19. Primeiro, quantidade de ruas pavimentadas no ano de 2017 até hoje, informando distintamente por bairros e especificando cada uma delas a sua metragem quadrada. Segundo, quantas dessas ruas foram pavimentadas com asfalto por conta do município. Terceiro, quantas dessas ruas foram pavimentadas com lajotas por conta do município. Quarto, quantas dessas ruas foram pavimentadas com parcerias. 5, qual o custo estimado por metro quadrado, quando asfalto e quando lajota. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite mais uma vez. Eu quero dizer, senhores vereadores, que esse é o 4º pedido que eu faço do mesmo assunto. A última resposta, eu fiz 2 extraoficial, que eu fui no balcão da prefeitura, na Secretaria de Obras, um através do requerimento, e a resposta do requerimento foi assim: nós precisamos de mais prazo para responder. Mas não disse qual era o prazo. Quando eu digo que há um certo desdém, que há um certo snob nessas respostas, as pessoas dizem: não, mas tu tem que ter mais calma, mais cautela. Fiz questão de colocar no requerimento que esse requerimento ele se reporta ao requerimento anterior. Se daqui 30 dias não vier as respostas satisfatórias, eu vou me reportar. Se no 3º requerimento não vier uma resposta satisfatória, quem vai se incomodar não vai ser a Secretaria de Obras. Quem vai se incomodar vai ser o prefeito municipal. Porque aí eu vou fazer uso da prerrogativa da não resposta dos requerimentos, e nós sabemos aonde isso vai terminar. Ou esses requerimentos que nós, vereadores, fizemos são tratados com o devido respeito. Inclusive, acho que foi na segunda-feira, eu ouvi no rádio o líder do governo, um cidadão da Mina do Toco, também reclamando da resposta da Secretaria de Obras. No programa do João Paulo Messer. Fez a mesma resposta. É uma resposta de desdém, de deboche. Isso não é pegação no pé. Está ali, está escrito, está o pedido.
Se tivesse pelo menos colocado daqui 40 dias, mas nós estamos no mês de julho e eu estou pedindo desde o mês de abril, com toda a tecnologia que existe hoje, qual o problema? Eu começo a ficar preocupado, vereador Alisson. Qual o problema? Será que ela acha que esse vereador vai usar as obras para dizer que foi trabalho do vereador? Claro que é trabalho dos vereadores, de todos, cada um na sua região. Qual é o problema? Quando não se faz nada, porque o vereador não faz nada. Quando se faz, os vereadores não fazem. Que é isso? Uma parte. Obrigado, vereador Júlio. Primeiro que o senhor nada mais, nada menos que faz o seu papel de vereador fiscalizador e comprova o excelente trabalho que o vereador vem fazendo desde o seu primeiro mandato. Mas eu fui interpelado também pelo pessoal da Mina do Toco, informações nesta linha, de que a secretária afirmou uma coisa e fez outra. Eu mandei o post diretamente para a secretária e pedi para ela considerasse. Também encontrei um formador de opinião que fez a seguinte pergunta: quando que vocês vão fechar o puxadinho, senhores vereadores? Para mim, perguntou para mim. Disse, olha, eu tento fazer a minha parte. Se esta casa não trabalha a questão da autonomia e da independência dos poderes, é uma questão que, quando chegar a eleição, os eleitores que façam os seus devidos julgamentos. O que eu vejo que o senhor está fazendo é exatamente na contramão, exercendo o papel de fiscalização. Até porque muitas dessas obras é parceria privada, não se sabe mais o que é público, tem equipamento público, tem parte... Então, nós temos que separar essas coisas, né? Então, o seu requerimento é correto e faz parte de um sentimento que a sociedade quer ver nos vereadores, que é de um comportamento que respeita a autonomia dos poderes. Inclusive, eu estou aguardando a resposta do requerimento do vereador Toninho, onde a secretária falou que era a determinação do prefeito não atender os requerimentos. E veio o bonequinho da Itália, e eu vou botar aqui. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento no 331/2019, de autoria do vereador Júlio Colombo, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal para que informe se existe previsão para a recuperação das lajotas da rua Antônio Pirola, bairro Vila Floresta. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereadores, mais uma vez, nós temos uma escola modelo, que é a escola Ercílio Amante. Está sendo construído agora um ginásio de esportes. E a rua que passa na frente do colégio, até pelo trânsito que tem ali, de lajota, ela está deteriorada, ela não condiz com a realidade da escola, são duas realidades diferentes. Chega-se numa escola modelo para uma estrada que já serviu, já deu o que tinha que dar. Então, o nosso pedido é para que seja totalmente refeito essa via aí, a pavimentação da via. Obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 332/2019, de autoria do vereador Aldinei Portelec, assunto: envio do expediente ao prefeito municipal, solicitando que informe se há possibilidade de implantação de farmácia noturna municipal nos seguintes locais: unidade de pronto atendimento UPA, no posto de saúde 24 horas, do bairro Boa Vista, e no Hospital Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Aldinei Portelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, esse requerimento, ele se originou da necessidade que nós acompanhamos de uma família que foi atendida na UPA num dia à noite, final de semana à noite, e o médico que atendeu a família, né, receitou alguns medicamentos, e esses medicamentos o município fornece. Porém, por ser um dia à noite, final de semana, a pessoa só consegue buscar os medicamentos durante a semana no horário de expediente do município,
né? Então, existem medicamentos que são dispensados, que são prescritos pelos médicos, seja da UPA, seja do Hospital Santa Catarina, do próprio 24 Horas do Boa Vista, que o município fornece, certo, vereador Júlio Kaminski? No entanto, a pessoa só consegue retirar esses medicamentos na farmácia do município no horário de expediente normal, né? Então, nós estamos, com esse requerimento, provocando, de repente, a discussão para que a possibilidade de se implantar uma farmácia noturna ou uma farmácia 24 horas do município, né? Ou, de preferência, nesses 3 pontos, na UPA, no Santa Catarina e no Boa Vista, para que justamente essas pessoas que são atendidas depois do horário normal, né, e que o médico prescreve um remédio para elas, elas possam buscar esse medicamento lá na farmácia municipal, né? Existem medicamentos, por exemplo, contra a dor, ou assim, que às vezes a pessoa vai ter, ou ela vai ter o dinheiro, vai comprar na farmácia, no caso, né? Ou se ela não tem o dinheiro, ela vai ter que esperar, né, com dor, até o dia seguinte ou até a segunda-feira, se for no caso de, por exemplo, final de semana, vereador Paulo, para buscar esse medicamento lá no município, né? Então, nós estamos provocando com esse requerimento essa discussão da possibilidade, de repente, por exemplo, o próprio 24 Horas do Boa Vista já tem a farmácia lá. Então, por que não se tem um horário estendido, um horário prolongado dessa farmácia lá no 24 Horas do Boa Vista, por exemplo? Né? Uma possibilidade. A própria UPA, né, de repente, tem uma farmácia lá dentro da UPA, uma farmácia municipal, ou o Santa Catarina, enfim. Eu acho que é importante nós pensarmos nessas pessoas que são atendidas depois do horário no hospital, na UPA, enfim, e que precisam pegar um remédio e que, de repente, ou ela tem o dinheiro para comprar, né? Ou ela espera até o dia seguinte, ou se for no final de semana, espera, de repente, até a segunda-feira para poder buscar na farmácia municipal. Concedo uma parte, vereador. Primeiro, parabenizar pelo requerimento, vereador, e dizer que isso é muito interessante para o nosso povo, nas nossas comunidades. Nos 24 horas, essa farmácia ser estendida mesmo. Isso é muito... Até porque o trabalhador, às vezes, ele aguenta um pouquinho mais a dor para ir no final do expediente do trabalho, né, para ser atendido, e aí, de repente, não tem a farmácia aberta, não tem um trocadinho para poder comprar o medicamento. Parabéns pelo requerimento e conta com o meu apoio. Às vezes, o trocadinho até tem, mas a pessoa tem que escolher, ou ela paga a passagem para ir até, ou ela compra o remédio na farmácia. Né? Então, tem essas questões. Então, o objetivo é levantar essa discussão, né, para criar, de repente, essa possibilidade para atender o cidadão. Era isso, obrigado, peço a aprovação de todos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste no plenário, meu cordial boa noite. Primeiramente, parabenizar o pastor Aldinei pelo requerimento, e é um requerimento que começa a se trabalhar. Até pouco tempo, a gente no 24 horas estava até sem farmacêutico durante o dia, mas agora se resolveu-se esse problema, foram contratados novas farmacêuticas para se colocar lá, e vou mais além, que se estenda e nos finais de semana, porque nos finais de semana são fechadas a farmácia, as pessoas, nem as farmácias nessa região ali aqui do Santa Catarina, no 24 Horas da Boa Vista, elas também estão fechadas. Então, as pessoas muitas vezes já não têm dinheiro para o remédio, ainda tem que dar jeito de se deslocar. Então, esse requerimento eu acho que tem que se trabalhar juntamente essa casa, a Comissão de Saúde, e esse requerimento é bem feito, e torçamos que isso aconteça, porque as comunidades realmente precisam desse horário estendido, durante as 24 horas e nos finais de semana. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum.
Já está acertado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo, PL 030/19, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina a rua Carolina Ugione. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, apresentando uma emenda para fins de adequação ao anteprojeto encaminhado pelo setor de cadastro do município. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão, a emenda 001 com o seguinte teor. Solicito ao secretário que faça essa leitura. Emenda modificativa 001 ao projeto de lei PL 030/19. Artigo 1º do projeto de lei PL 030/19 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Carolina Ugione, a atual Rua 814, localizado no bairro Vila Isabel, a qual tem seu início na Rua Miguel Nápoli, prosseguindo no sentido oeste por aproximadamente 120 metros até o limite do imóvel cadastrado atualmente sob a inscrição imobiliária 1.153.02.2500. Sala das Sessões, Sala das Comissões, 3 de junho de 2019. A emenda 001 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda 001. Votação liberada. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto PL 030/19. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto PL 030/19 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo, PL 038/19, proposto pelo vereador Júlio César Colombo, que denomina a rua José Ari Tomás. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão, o projeto PL 038. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Não voto também. Votação encerrada. O projeto PL 038/19 foi aprovado por unanimidade. Na sequência, senhores vereadores, teremos a deliberação dos projetos dos PLs 49, 50 e 51/19, que tratam de semelhante assunto. Solicito, então, para a ratificação, a votação em bloco destes conforme estabelecido anteriormente. Em única discussão e votação em bloco, os seguintes projetos de lei dos Legislativo, proposto pela mesa diretora, conforme segue.
PL 049/19, revisa os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Criciúma e dá outras providências. O PL 050/19 determina índice de revisão e reajuste para os servidores públicos da Câmara Municipal de Criciúma e dá outras providências. E o PL 051/19 revisa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal. A votação em bloco para ratificar apenas. Está em votação a votação em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Dispensa de pareceres e de inclusão na pauta desta sessão, solicitada e aprovada por unanimidade, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Não voto também. Votação encerrada. A votação em bloco foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 052/19, proposto por diversos vereadores que alteram dispositivos da Lei 7.278, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre a divulgação dos preços pagos em publicidade pela Prefeitura Municipal. Tal medida visa estabelecer a publicação em destaque no portal da transparência dos preços pagos pela produção e veiculação de publicidade e propaganda pelos poderes executivo e legislativo. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta da ordem do dia dessa sessão, aprovadas por unanimidade, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto 052/19. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Também não voto. Votação encerrada. O PL 052/19 foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 8 de julho do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.